O sábado é um presente e não uma prisão. No texto de Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 27, vai dizer: E então lhes disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. O texto vai falar sobre um certo sábado em que Jesus ele passava pelas lavouras, de cereal com os discípulos, e então eles começaram a colher algumas espigas para se alimentar. E aí os fariseus vão perguntar, por que eles faziam isso, se não era permitido trabalhar dias de sábado, E aí então Jesus vai responder, no versículo 25, se eles nunca leram o que Davi fez, ele e os companheiros, quando estavam necessitados e com fome, E então ele vai e diz que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Esse texto para mim foi muito interessante, eu fiz algumas anotações, o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração, porque vai dizer o seguinte, gente: sábado é presente e não uma prisão. Deus, ele criou o descanso para abençoar, o homem, mas não para oprimir. E aí, a pauta em si não é falar do sábado, mas sobre as regras religiosas que existem, que muitas das vezes a gente acaba se prendendo a elas e cumprindo como uma tabela e não como algo relacionado a um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Eu vou melhorar isso, Aqui a gente está tratando de dois tipos de assunto: religiosidade versus relacionamento, regra versus misericórdia e ritual versus necessidade real. Quando a gente fala de religiosidade e relacionamento, a gente está falando de regras religiosas e relacionamento com Deus. As regras é como se você tivesse que toda segunda, toda terça, toda quarta, quinta, sexta, sábado, domingo servir a Jesus e ter um protocolo. Relacionamento é você, no seu íntimo, no seu secreto, orar, ler a palavra, jejuar, conversar com Deus, buscar a Ele em tudo aquilo que você faz, ter algo muito próximo entre você e Deus, em que você tem Ele como seu melhor amigo e não como uma regra tabelada para os homens. Regra versus misericórdia é como se a gente tivesse que cumprir as agendas religiosas para alcançar a graça, para alcançar o perdão, para alcançar a salvação, sendo que a nossa salvação e a graça, ela é pela misericórdia de Cristo, é algo que Ele nos dá gratuito. Então, assim, você pode até cumprir a tabela, mas não necessariamente você vai para o céu por causa disso. De tal modo que você pode não cumprir a tabela e você pode ir para o céu. Porque não é relacionado às regras, mas à misericórdia, à graça que nos mantém de pé. E o ritual versus necessidade real. Ritual é você fazer algo daquele jeito porque te ensinaram daquele jeito e tem que ser assim. E necessidade real é você fazer aquilo porque está dentro de você a necessidade de fazer. Você sente, tem essência. Disso tudo, o que Deus prefere? Deus prefere que a gente tenha um relacionamento íntimo com Ele. Que a gente viva debaixo da graça e da misericórdia dEle, entendendo que somos dependentes e necessitados dEle e não de nós mesmos. E a necessidade real é entendendo que nós temos em Cristo a nossa paz, o nosso amor, o nosso refúgio, o refrigério. A gente tem uma necessidade mesmo, a palavra, tem uma dependência nele, ao ponto de não poder viver sem aquela ação. Por exemplo, eu sou tão dependente de Cristo que eu preciso estar na igreja para ouvir dele, para aprender mais sobre a palavra dele, para me conectar e viver em comunhão, porque eu entendo que isso faz parte. Mas não porque é uma regra que eu tenho que ir lá, não. Eu vou porque eu gosto, porque eu busco, porque eu quero estar ali. Até porque é um culto racional, então eu vou porque eu quero. Eu vou porque eu sinto que eu preciso. E não porque me mandaram ir, porque querem que eu vá. Entendeu?
E Deus, ele se importa com a sinceridade do nosso coração e com a nossa vida de intimidade, o nosso relacionamento, o nosso altar consertado e consagrado a Ele. Muito mais Ele se importa com esses itens do que com meras formalidades. Eu tô na segunda, de segunda a segunda, eu tô na igreja, perdão, de segunda a segunda, eu sou líder disso, eu participo daquilo, eu tô nesse projeto, eu tô nesse evento, eu tô fazendo formalidades. Deus não quer saber o que você tá fazendo para mostrar pro homem. Deus quer saber como é que tá seu coração. Porque tem muita gente que tá dentro da igreja, cumprindo o papel, mas não perdoou. Passa alguém precisando de algo, passa alguém necessitado, não acolhe. É grosseiro, é ríspido, bruto. Alguém que é cheio de feridas por dentro e jorra sangue para machucar os outros. É alguém que não tem as práticas que Deus ensinou de fato, não tem misericórdia em si, não tem amor. Enfim, aí você acha que porque você está de segunda a segunda na igreja e você não faz o mínimo, que é amar ao próximo como a ti mesmo, que é o segundo mandamento de Deus, que o primeiro é amar Ele acima de todas as coisas, você acha que Deus está se importando com essa formalidade sua? Deus não quer o fariseus, Deus não quer religiosos, né? Deus quer intimidade. E aí isso falou muito comigo. Por quê? Porque eu estou aqui em Brasília para o congresso e hoje, segunda-feira, eu amanheci passando muito mal. Eu não tenho dormido muito bem esses últimos dias, estou indo dormir muito mais tarde do que o normal e acordando muito mais cedo e sem um tempo à tarde para dormir, porque às vezes geralmente eu durmo tarde e acordo muito cedo, mas eu tenho um período de descanso ali durante o meu dia, né? E não tô conseguindo, enfim, batidão. Mas também, além de não estar dormindo, todo mundo já sabe que eu tenho meu quadril fraturado 3 ossos. Então eu tenho uma sensibilidade, né? Dependendo do movimento que eu fizer, se eu ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado em uma cadeira de ângulo 90 graus, sem um descanso um pouco mais para minha coluna, se eu usar saltos muito alto durante muito tempo, se eu pular muito, se eu me movimentar muito, eu sinto dor, eu sinto incômodo. É por isso que eu malho, para criar uma resistência ali, né? Para fortalecer. Mas sinto muita dor. E esses dias tem sido de muito impacto, né? Glória a Deus e aleluia por isso. E aí, então, eu amanheci hoje com muita dor nos meus pés e muita dor na lombar e tava com dor de cabeça. Uma dor de cabeça que era de sono, né? Porque essa noitinha especial eu fui dormir muito mais tarde do que o comum para acordar muito mais cedo. Eu fui dormir, já era quase 2 horas da manhã e eu já fui levantar umas 5 horas da manhã. Então eu levantei, fiz o meu momento com Deus, orei, estudei a palavra, tudo mais. E aí Deus me confortou, porque o tema do meu devocional, o tema do meu estudo de hoje de manhã era Marcos 2, 23 ao 28. E aí Deus me confortou, por quê? Porque não é sobre um ritual. É sobre a intenção, né? É sobre a sua busca. Apesar de eu não ter ido no culto físico em que outros jovens estavam, que outras pessoas estavam, eu fiz o meu culto particular. E isso foi muito embate ali, foi muito em direção, na verdade, à palavra ministrada ontem à noite, sobre qual é o seu altar. O altar começa no secreto, quando ninguém tá vendo, mas Deus vê você e você fala com Deus, vê a Deus, e um tem uma conexão com o outro. Porque a gente quer muito, às vezes, mostrar pro mundo inteiro que é forte, que faz e acontece, e Deus tá falando assim, ei, não é a sua fortaleza, é você estar naquele que é a tua fortaleza, glória a Deus. Paulo vai dizer que nas suas fraquezas, que nas nossas fraquezas, Deus se aperfeiçoa e se faz forte em nós. Agora, quando nós estamos fortes, é que descobrimos que somos fracos. Então Deus, Ele quer saber da nossa dependência nele mesmo. Por mim, eu não tenho força, por mim, eu não sei fazer, mas Ele aperfeiçoa, me faz forte, me faz uma firmeza, me faz ter firmeza, né, nele. E aí essa palavra veio, então, pra mim, veio como um consolo, porque eu tava me cobrando, eu tenho que ir,
Não. Deus falou, filha, toma um remédio, dorme. Depois, quando tu acordar, tu almoça, toma um banho, dorme mais um pouco, precisar tomar outro remédio. Por quê? Ainda tem culto hoje à noite e tem culto amanhã de manhã e amanhã à noite. Ainda tem mais 3 cultos, mais 2 dias. Calma. Às vezes a gente quer correr a corrida com muita pressa. E Deus não quer que a gente corra com pressa para na linha de chegada morrer. Deus quer que a gente aprenda durante esse percurso. Pode ser da marcha lenta, mas que aprenda de degrau em degrau. Para quando chegar na linha de chegada, você só dar aquele gásinho e entrar. Então, assim, não é sobre pressa, não é sobre querer tudo. É sobre respeitar os limites também do seu corpo, entender que você depende da graça. Se eu tô de pé, é pela graça. Se eu respiro, é pela graça. Se eu falo, é pela graça. Se eu sou quem sou, é porque Deus é quem Ele é e pela graça Ele me mantém de pé. Então, assim, Deus, Ele é fiel, igreja, sabe? Quando você se presta a ser realmente apaixonado por Ele, a viver por Ele, Ele vem, te abraça, te consola e fala, calma, eu sei quão limitado você é. E é por isso, é pelas suas limitações, é por você ser falha, que eu venho, te abraço, te consolo, te fortaleço e te faço viver o extraordinário. Porque viver o extraordinário de Deus não é o que você pode fazer, mas é o que Ele faz através de você. E eu louvo ao Senhor por estar vivendo essa experiência dentro desse congresso, porque eu estou vivendo exatamente o que está sendo ensinado ali. De entender que, calma, porque não é você quem faz, é Deus quem faz através de você. E aí eu finalizo dizendo assim, culto não é só no templo, culto é no secreto. Glória a Deus. Eu descanso porque confio. Eu paro porque Ele cuida. Se você hoje pode respirar, como eu disse, é pela graça. Se você pode hoje descansar, é pela graça. Se você pode hoje parar, é pela graça. Se você pode hoje pausar, né, o parar ali, é pela graça. Se você pode hoje correr, amar, rir, é a graça. E lá em Salmos 4:8 vai dizer, em paz me deito e logo adormeço. Porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. É tudo Ele, por Ele e para Ele. Então não se cobra muito, não. Faça o que precisa ser feito, mas não se cobre ser perfeito. Glória a Deus. Amém. Que essa palavra possa vir também como um bálsamo de paz ao teu coração e te ajudar a desacelerar um pouquinho. Porque o importante é que você chegue lá. Não precisa ser primeiro. Porque também vai dizer, através de parábola, o Senhor vai dizer, o primeiro, Ele chama por um valor. Depois passa um tempo, Ele chama outro pelo mesmo valor. Depois passa um tempo, Ele chama pelo mesmo valor, passa um tempo. E quando está quase acabando, Ele chama e paga o mesmo valor. E aí o primeiro vai falar, questionar, poxa Deus, poxa Senhor, a pessoa entrou agora, trabalhou pouquinho, é o mesmo que eu. Aí Deus diz que no reino dos céus, os últimos serão os primeiros. Pegou? Glória a Deus. Amém.